Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem. Todos os que creem. Porque quem crê segue uma cabeça, segue a inteligência, segue a fé, porque Deus é cabeça, Deus é inteligência, Deus é sabedoria, Deus é fé. Jesus disse: a lei se cumpre no juízo, na justiça, na misericórdia e na fé. Então, quem crê obedece o que manda a palavra de Deus, independentemente do que sente ou deixa de sentir, independentemente do coração. A fé inteligente obriga a pessoa a agir por obediência à palavra de Deus. Não interessa se o coração gosta ou não. Ela tem que obedecer, ela vai obedecer porque ela crê, porque ela acredita naquilo que está escrito na palavra de Deus. Ora, quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da terra de teu pai, ou da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão tinha tudo para desobedecer. Abraão só tinha razões para dizer: não, eu não vou sair daqui, porque aqui eu tenho a minha terra, eu tenho minhas propriedades, eu tenho as minhas riquezas, eu não posso carregar minhas riquezas nas costas, eu não posso carregar a terra nas costas. Como é que eu vou deixar as minhas propriedades para trás? Além do que, poxa, eu tenho a minha parentela, eu tenho toda uma parentela que eu sou responsável. Meu pai me deixou esse legado de ser responsável por toda a parentela. Deixar a casa de meu pai? Peraí, Senhor, isso não é justo. Não é justo deixar tudo para trás. Mas o que Deus estava falando para ele é o que Deus falou para mim, o que Deus fala para você também. Se você quer tudo que eu tenho, se você quer que eu faça de você uma pessoa próspera, abençoada, uma pessoa que vai ter, digamos, um santo orgulho de me seguir, então você tem que entregar toda a sua vida, você tem que obedecer-me 100%, 100%, gênero, número e grau, totalmente. Você tem que deixar tua terra, a tua parentela, a casa de teu pai. Você tem que deixar. Você tem que abrir mão da sua própria vida. Você tem que abrir mão do seu próprio futuro. Você tem que abrir mão do que você é, do que você pensa ser, dos seus sonhos, das suas realizações. Você tem que deixar toda a sua vida na mão dele.
Quando você entrega tudo para ele, então ele te entrega tudo dele para você. E é assim, é na hora. Não demora dias, nem horas. Depende de você. O momento em que você sobe no altar e faz a entrega total da sua vida, mais do que a sua casa, sua família, seus parentes, seus entes queridos, seus filhos, seus pais, tudo, mais do que os seus bens, mais do que você mesmo. Quando você coloca tudo no altar, 100%, então na hora desce o Espírito de Deus sobre você, aí já era. Aí já era. Foi isso que aconteceu com Abraão. Eu estive na porta de entrada e saída na terra de Harã. Eu estive lá. Eu vi pessoalmente essa porta. Aliás, tudo que restou da cidade de Harã, onde Deus chamou Abraão, são pedras e essa porta. Então, quando Abraão passou por aquela porta, deixando a cidade, na hora, Deus desceu sobre ele e mostrou para onde ele deveria seguir, o caminho que ele deveria seguir. Mas só depois que Abraão deixou a sua terra, deixou a sua parentela, deixou a casa de seu pai, é que Deus, então, quando ele passou por aquela porta de Harã, pela qual eu também passei, eu estive lá, passamos nesses dias lá, então, quando ele passou, atravessou a porta, ele então teve a direção divina para seguir o caminho que Deus queria, que é o que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer com você, amiga e amigo. Porque Deus é um Deus grande. Ou você confia ou você não confia. A fé é essa. Abraão foi fiel, foi fervoroso, porque ele realmente tomou uma atitude de fé. Ele deixou tudo para trás para obedecer à voz de Deus. E quando ele obedeceu, quando ele saiu, atravessou aquela porta de Harã, aí Deus revelou-se para ele. Aquela porta representa Jesus. Aquela porta representa o altar de Deus. Quando a pessoa passa pelo altar de forma sincera, total, completa, ela está mostrando que crê. Então ela tem direitos, ela tem privilégios, ela pode cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Ela pode cobrar as promessas de Deus, porque ela fez a parte dela. Ela fez a parte dela. Agora, o segredo da fé, qual é? Como é que eu posso mensurar, verificar, conferir se eu estou em condições da fé, que a fé exige de mim? Olha só o que Jesus falou para os discípulos. Vamos ler juntos esse texto. Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Qual o segredo aí? Entre outras tantas mensagens que aí está, nós também temos a grande mensagem da humildade de coração. Olha aí, eu sou manso e humilde de coração. Jesus era manso e humilde de coração. Como é que Jesus foi manso e humilde de coração? Por que nós vemos que Jesus foi humilde de coração? Porque ele orou 3 vezes lá no jardim do Getsêmani, quando o coração dele clamava para que o Pai passasse o cálice, passasse dele, de Jesus, o cálice, passe de mim o cálice. 3 vezes Jesus orou, se insistiu: passe de mim este cálice, passe de mim este cálice, passe de mim este cálice.
mas 3 vezes ele também completou, dizendo: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é fé. Quem tem o Espírito Santo tem o espírito da humildade, tem o espírito de Jesus, que é humilde, que mesmo o coração clamando para sair fora, para fugir, a humildade da obediência, a humildade da fé faz a pessoa permanecer obedecendo a Deus. Então, minha amiga e meu amigo, há muitas pessoas que querem ser como Abraão, querem ser abençoadas como Abraão, mas as pessoas não querem abrir mão da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Ela não quer abrir mão da sua vida, mesmo que a sua vida seja desgraçada, seja mesquinha, medíocre. Elas não querem abrir mão dos seus pecados, elas não querem abrir mão do que elas acham que é uma grande riqueza. Mas a humildade daqueles que têm o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo é humilde. Ninguém que tem o Espírito Santo é humilde. Ninguém. Mas quando se recebe o Espírito de Jesus, recebe o Espírito da humildade. Humildade para obedecer à voz do Pai, o Pai eterno. Jesus obedeceu em tudo, aprendeu pela sua obediência, aprendeu pelo que sofreu, pela sua obediência. Ele renunciou o coração, a vontade do coração, os desejos do coração, para obedecer à palavra do seu Pai. Ora, você acha que mudou, que Deus mudou a maneira de agir conosco? Não. Se o Filho dele obedeceu, então nós também podemos obedecer. Ora, e a obediência, minha amiga, meu amigo, é um sinal claro, transparente da nossa humildade. Então, quando a pessoa diz assim, eu tenho o Espírito Santo, agora vamos verificar se as atitudes dela realmente são de humildade. Se ela diz que tem o Espírito Santo, mas não é humilde para obedecer, então ela está se enganando. O espírito que ela tem não é de Deus. Com certeza não é de Deus. É o espírito dela, o espírito do diabo, o espírito dos espíritos enganadores, mas nunca o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo é humilde para obedecer, é humilde para fazer o que Jesus fez, é humilde para fazer o que Abraão fez. Deixou a parentela, deixou a casa de seu pai, deixou a sua terra, suas terras, deixou tudo para trás. Atravessou a porta de saída de Harã, a cidade de Harã. Pronto. Aí Deus o contemplou com a visão para onde ele queria que ela fosse para ser abençoada. Não é bacana isso, minha amiga, meu amigo? É o caso dessa jovem que deixou tudo para trás. O testemunho dessa criatura, que você vai ver agora, ela saiu lá de Ribeirinha, não sei se você conhece, sabe o que é Ribeirinha. Ribeirinha é os que moram nas imediações do Rio, são chamados ribeirinhos, lá no Pará, lá no norte do Brasil, onde a miséria é total, a miséria, a fome, o desespero é total. Ela deixou aquela vidinha mesquinha, medíocre, miserável, para partir para uma vida que o Espírito Santo lhe orientou a fazer. E esse é um testemunho do tipo de Abraão. Vamos assisti-lo. Muito legal. Meu nome é Alessandra, eu sou estudante de Direito. Eu nasci num vilarejo perto de Cametá, no estado do Pará. Eu tive uma infância muito pobre. Lá onde eu morei, a gente chegou a passar fome, eu fui privada de muitas coisas. Eu morava, era ribeirinho, a gente morava à margem do rio e a nossa casa era de madeira, a gente sobrevivia
da pesca, do local. Uma perspectiva de uma pessoa que mora que é ribeirinha, ela não, na verdade ela não tem uma. Lá onde eu morava, a escola era de madeira, então às vezes chovia mais dentro do que fora. Então a gente ia remando para a escola e tinha local que a correnteza da água era tão forte que a gente não conseguia passar. Então não era todo dia que eu ia para a escola. E eu tive muitos problemas na minha infância. Eu me recordo que o meu entendimento veio com os meus 8 para 9 anos. Então aquelas palavras ficaram cravadas em mim. Por exemplo, eu ouvia muito: você não vai prestar. Você daqui você não vai sair. Você vai ser a primeira que vai encher a casa dos seus pais de filho, vai deixar aí para eles criar, igual como as outras fazem. Nós éramos católicos, devotos mesmo, de todo domingo, lá só tinha a missa no domingo. Então a gente era católico mesmo, ia para o sírio, ia para a missa, pagava a promessa, tudo que era dito para nós fazer, a gente fazia. Eu era a única que me questionava. Eu me questionava e falava para minha mãe. Porque eu ficava analisando, eu ficava assim, às vezes eu entrava sozinha lá no santuário, eu ficava olhando para a santa, que era a padroeira lá do nosso vilarejo, e eu ficava me questionando com ela, porque eu falava assim: poxa, eu passei por isso ontem, que me ensinaram assim, que para minha oração chegar até Deus, eu tinha que orar para ela que ia levar a minha oração, e dependendo se a minha oração fosse aceita ou não. Então eu ficava me questionando com ela, por que a minha oração não era atendida, por que ela não levava a minha oração para Deus, que eu estava passando tudo aquilo, eu estava sofrendo. Alguém tentou abusar de mim, isso foi uma das coisas que mais eu quis sair de lá. Então na minha cabeça eu pensava assim: se não aconteceu hoje, pode acontecer amanhã, e para que isso não aconteça, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando eu mudei de cidade, que eu fui morar com a minha outra tia, já em Marabá, aconteceu a mesma coisa, a mesma tentativa de abuso. Na terceira vez que eu sabia que isso ia acontecer, eu fugi de casa. Eu fugi à noite de casa e fui numa casa da minha amiga, minha colega de sala de aula, eu fui para casa dela. Tipo assim, eu tinha meus sonhos, só que eu achava que ele estava tão distante de mim, porque quanto mais eu procurava melhorar, parece que mais eu afundava. Tanto o meu interior, quanto com as pessoas que estavam ali supostamente para me ajudar. Então parecia que estava tão longe que era inalcançável. Mas assim, quando eu cheguei na igreja, foi por uma oração. Eu não dormia, toda noite eu não dormia. Eu não dormia esse dia eu estava mal mesmo. Eu estava pensando já assim, eu acho que já estava com desejo de morrer. Aí deu 5 horas da manhã, nesse dia eu falei com Deus. Eu falei assim: ó Deus, se o Senhor existe como as pessoas falam, o Senhor me salva. Aí eu fiz essa oração, tentei dormir um pouco. Aí 2 dias depois a minha oração ela foi respondida. Foi quando eu cheguei na Igreja Universal. Eu nunca esqueci esse dia. Foi uma sexta-feira. O pastor estava de branco, os obreiros de branco. Na hora que eu botei meu pé na calçada daquela igreja, alguma coisa de mim falava: é aqui. E eu entrei, assisti a reunião. Tudo que o pastor falava, eu não orava, não sabia orar, eu só repeti a oração dele. Então ele falou assim pra gente assim: a partir de hoje nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Aí eu coloquei aquilo dentro de mim: a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E ele falou: você está no lugar certo, você não está aqui por acaso. Deus trouxe você aqui. Aí eu falei: Deus me trouxe aqui.
E é tão engraçado que eu passava todo dia naquele lugar e eu não via a igreja. Naquele dia eu assisti aquela reunião, naquele dia eu dormi. Eu dormi a noite todinha. E foi quando eu comecei a me libertar. Eu tinha muito pesadelo. Eu acordava assustada, eu tinha medo de tudo. Eu andava na rua, eu ficava olhando para os lados, que eu tinha medo de morrer. E eu fui me libertando, meus olhos começaram a abrir, a minha mente começou a abrir, tudo começou a mudar. Assim, eu não sabia orar, então eu falava o que estava dentro de mim. Eu falava, eu tô assim, me ajuda, eu pedi ajuda. Foi quando eu tive encontro com Deus. É quando você tem certeza, eu sabia que Deus existia. Aí, depois disso, eu comecei a buscar o Espírito Santo. E eu buscava de manhã, de tarde, de noite. Eu assistia todas as reuniões da igreja. 18 horas, toda reunião eu assistia porque eu queria o Espírito Santo. Esse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu lembrei das minhas amigas. Que ela falava assim, o dia mais feliz da minha vida vai ser quando eu casar. Eu falei assim, não, ela tá errada. O dia mais feliz da minha vida é hoje. Porque naquele dia, a minha vida mudou em todos os sentidos. Eu nunca mais fui triste dentro de mim, nunca mais. Aquela tristeza saiu, sumiu, nunca mais eu fui triste na minha vida. Eu passo por problema, eu tenho lutas, todo mundo tem problema, mas eu sei que os problemas vão vir e eu vou vencer todos eles. Aí eu percebi que era Deus. Eu fiquei até meio assim, falei, poxa, Deus está dentro de mim, é Deus está dentro de mim. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu tenho meu passado que eu falei tudo, mas ele já não importava mais. E eu falava para todo mundo, quem eu via na rua, às vezes eu nem conhecia, eu passava assim, eu vinha da igreja, eu passava e falava assim, eu vou falar com ela. E ia falando para todo mundo na escola, todo mundo que eu encontrava falava, e às vezes eu era até chata, mal interpretada, mas assim, a gente tem que falar. Se a gente não falar, o Espírito Santo fala com você. Assim como um dia eu sofri, eu sei que muitas pessoas estavam sofrendo e você vê que ela está sofrendo, só de você olhar para ela. Então eu falava para todo mundo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. A minha visão, e eu comecei a estudar, eu comecei a desenvolver, tudo que eu fazia dava certo. Eu saí de um lugar pobre, que as pessoas lá elas passam fome, de ribeirinha, e eu decidi vir para cá, para São Paulo, e eu venci. Eu decidi fazer uma faculdade, hoje eu estudo Direito, eu falo espanhol fluente e estudo inglês. E com o Espírito Santo, você pode chegar e aonde você quiser e o tudo. Hoje eu penso muito nas pessoas que estão lá ainda onde eu morava, principalmente na minha família, porque lá ainda não tem uma igreja universal. A igreja universal mais próxima de lá, desse vilarejo, é 1h30 de viagem de barco. Então eu penso muito nessas pessoas que ainda estão lá. A importância do Espírito Santo na minha vida é a minha maior conquista. Se me tirar de tudo hoje, ainda assim, Ele vai ser o mais importante, sempre. Criatura, e aos astros Ele dá o céu. A cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. Pois o
por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais vou ver. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Então, você entenda o caso da Alexandra. A Alexandra vivia em Ribeirinha. Ela tinha problemas de comer, problemas para estudar, problemas para viver. Imagine se a Igreja Universal chegasse lá com um prato de comida. No dia seguinte ela ia ter fome novamente, então a gente teria que dar mais um prato de comida para ela. E no outro dia mais um prato de comida. Até quando a gente daria prato de comida para ela e resolveria o problema dela? Quando é que seria resolvido o problema dela? Nunca, jamais em tempo algum. Mas nós levamos a palavra. Quando ela chegou na Igreja Universal do Reino de Deus, ela aprendeu o poder da palavra de Deus, que se cumpre na vida dos que creem, dos que acreditam, dos que deixam tudo, se entregam, dos que passam pela porta que Abraão passou, para que então tenham a revelação do Altíssimo do que fazer com a sua vida. E a Alessandra passou por essa porta e hoje está estudando, é estudante de Direito, é uma jovem que usou o poder da fé para tomar posse
de um futuro que era incerto enquanto ela estava sujeita à sua religião, sujeita às suas filosofias, sujeita às circunstâncias que ela vivia lá em Ribeirinha. Ela tomou posse da palavra e partiu para cima. Se Deus existe, essa palavra verdadeira vai se cumprir na minha vida. Agora, se Deus não existe, eu estou perdido, porque eu vou colocar minha fé, toda a minha força nessa palavra. E essa é a pergunta: você crê que Deus existe? Você acredita mesmo? Porque se você crê de todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças, de toda a sua alma, então você vai agir, você vai tomar posse, você vai tomar atitude, e essa atitude vai trazer a plenitude divina para a sua vida. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é a nossa fé. É a fé abraâmica. É a fé de Abraão, que deixou tudo para trás para ir para uma terra que Deus iria mostrar. E mostrou logo após ele ter atravessado aquele portão da cidade de Harã, e Deus então mostrou para ele, revelou: olha, é isso, essa é a direção que você tem que tomar. Pronto, acabou. Hoje nós falamos de Abraão com gozo na alma, porque o que Deus fez através dele, ele quer fazer através da sua vida. Eu creio que ele quer fazer através da minha vida, porque Deus é grande, ele não quer fazer coisas pequenas. Não tem sentido um Deus todo-poderoso fazer coisas miudinhas. Não tem sentido. Ele quer fazer coisas grandes, mas para ele fazer coisas grandes na minha vida, eu tenho que deixar tudo para trás e me entregar de corpo, alma e espírito. 100%. É tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ser ou ter, por tudo que Deus tem para nós. Por isso, minha amiga e meu amigo, nós manifestamos, esboçamos, nós propagamos essa fé louca. É louca, é loucura para o mundo. É loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Então, quando a gente toma atitude de fé como esta, o mundo nos acha louco. Então surge aqueles factoides, aquelas notícias falsas, que, obviamente, o clero romano promove porque tem interesse que o povo seja miserável, para que o povo fique sempre na mão dele. Então vamos ver o que aconteceu com fake news dessa criatura que você vai ouvir agora. Vamos colocar, pode rodar, por favor. Meu nome é Ana Lúcia de Souza Barbosa, tenho 49 anos e sou enfermeira pós-graduada. Eu fui muito prejudicada pelas fake news na época, tenho 17 anos que eu sou na igreja. Na época a gente ouvia muito falar que a igreja aproveitava das pessoas, né? Tirava dinheiro de quem não tinha, que eram pessoas humildes, pessoas pobres, que iam atrás de curas, de milagres que a mídia apresentava que não eram reais. A mídia colocou muito o bispo saindo com aqueles sacos e falavam que era um dinheiro das pessoas, que as pessoas foram lá, deram ofertas e que passava sacolinha no meio de todo mundo recolhendo dinheiro. Isso foi muito impactante na época e muitas pessoas criticavam, inclusive eu. Eu falava que, imagina, onde já se viu uma coisa dessa, uma igreja fazer um evento desse tamanho e tá aproveitando das pessoas doentes, pessoas com esperança da vida melhorar e estavam tirando dinheiro ali, o pouco que elas tinham. Eu achava que ele queria dinheiro para ele próprio, para ele ficar bem na vida, para ele construir casa para eles, mas jamais para o povo, que seria mais uma forma de estar arrecadando dinheiro em prol do bem dele mesmo. Minha vida era um fracasso. Primeiro porque na minha casa era um terror. Era destruída meu casamento, era terrível. Era briga, ele sumia, me deixava em casa sozinha, não dava satisfação. Ficava 2, 3 dias fora. Aí quando nasceu a minha filha, eu achei que podia melhorar, mas pelo contrário, ele continuou fazendo a mesma coisa. Só que ele sumia, não ligava, deixava a menina em casa comigo pequenininha
e eu não sabia o que fazer. Aí ele me traiu. Aí um dia, de repente, ele pediu o divórcio. Trabalhava, mas não tinha ninguém, vivia sozinha, em depressão. Queria até me matar, mas não consegui. Mas era essa a realidade. E eu comecei a assistir a programação da igreja. Ele falava, você que está com o casamento destruído, você que não vem mais. Parecia que a pregação era para mim. Porque ele falou de um jeito que parecia que estava falando para mim. Mas eu pensava assim, mas ele não sabe a minha vida? Como que ele está falando tudo isso? E comecei a frequentar as reuniões de sexta, de quarta, de domingo e aprender a fé inteligente. Aprendi que eu tinha que olhar para mim, cuidar de mim, porque eu tinha minha filha, para dar o exemplo para ela, né, como testemunho, e agir a minha fé, que é crer em Deus, entregar totalmente a minha vida nas mãos dele. E entendendo isso, que sem o Espírito Santo eu não conseguia fazer nada, aí eu comecei a buscá-lo. Comecei a entregar, não é fácil, de forma alguma, porque exige uma entrega muito grande, uma renúncia. Deus, ele se agrada da sinceridade, é isso que eu aprendi. Então, você pode dobrar o seu joelho aonde for, e você fala com Deus, como se você estivesse falando com um amigo seu. Ele te ouve e ele vem com uma paz que você não tem explicação. Né? É uma paz assim, você fala, meu Deus, como que pode existir isso? Como que pode eu não ter procurado isso antes? Né? Eu ter me deixado levar por situações, por intrigas, por pessoas. Como que eu não enxerguei isso? Com certeza foi o melhor dia da minha vida. Assim, eu tenho filhos, né? Claro, é maravilhoso quando você vê o nenenzinho lá e tal. Mas o batismo com o Espírito Santo é tudo. É o que vai guiar a sua vida. Você não tem vida se não tiver o Espírito Santo. Você não faz nada. Eu cheguei a falar que eu nunca ia pisar no Universal. De jeito nenhum. Imagina. Fazer o quê lá? Dar o meu dinheiro para ele? Um ladrão? De forma alguma. Eu me arrependi muito, né? Porque quando você entra na igreja, quando você se entrega de verdade, aí você entende que não é isso. De forma alguma, que ele está ali só para ajudar as pessoas, que ele não tem interesse nenhum, a não ser na alma da pessoa, a não ser que a pessoa mude a vida dela, entregue a vida dela e seja salva. E hoje eu sou casada, eu conheci o meu esposo no templo, ele é um homem de Deus também. Vai fazer 2 anos, dia 30 de setembro, que nós casamos na igreja, dia de noiva, tudo bonitinho. E hoje eu sou feliz, graças a Deus. A minha filha mora comigo e com ele, e eles se dão muito bem, graças a Deus. É uma bênção. Eu queria pedir perdão para o Bispo Macedo, porque eu falei muito mal, sabe? Eu pensava muito mal dele, até entender, até chegar na igreja que ele criou, inspirado pelo Espírito Santo, né? E que ajuda tantas pessoas, inclusive eu, meu atual esposo, a minha filha. E agradeço primeiro a Deus por ter me dado a oportunidade de ter chegado até a igreja e demorou, mas eu consegui ficar firme, eu consegui entender e hoje a minha vida é outra, é totalmente transformada. Eu tenho 17 anos na igreja, eu faço um desafio a vocês que nunca pisaram o pé lá por causa de notícias falsas ou ouviu falar pelas pessoas. Não façam isso. Vão em uma reunião. Se vocês acham que ele vai pedir o dinheiro para vocês, não levem nem carteira. Vão sem nada, vão vocês. E eu desafio, se a vida de vocês não mudarem, a partir do momento que vocês obedecerem e se entregarem, vocês não precisam mais voltar. 2019 está marcado por tragédias. A crueldade nos dias de hoje sangra os noticiários. Quem sofre? Milhares de famílias. Muitos tiros. Nós pensávamos que era alguma bomba. Eu comecei a pedir ajuda na rua, pessoas olhavam pra mim e, ficavam caladas. Eu não esperava sair vivo também. Eu não esperava. Então é muito boa estar aqui em casa. Só de ver minha mãe já fiquei muito feliz. A trágica manchete do dia seguinte. Ninguém sabe, mas infelizmente ela virá. Proteção é o que precisamos e agora mais do que nunca. Livramento para nossa família é o que queremos.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não terá medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Neste domingo, traga os seus familiares ou o nome deles para a oração de proteção e livramento. A sua família, no esconderijo do Altíssimo, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Agora eu queria que você atentasse para o testemunho da Valéria. É uma moça de 27 anos e que teve uma experiência com Deus que você pode ter também. Basta que você faça também o que ela fez. Vamos assisti-la, mas com muita atenção, porque você vai notar detalhes que são importantes para você também fazer, para que você também tenha o que ela tem. Vamos assisti-la. Meu nome é Valéria Guimarães, eu tenho 27 anos, eu sou gerente comercial. E desde a minha infância eu já sofri muito. A minha mãe, ela frequentava a Igreja Universal, né? E após a prisão do bispo, aquelas notícias falsas da igreja, ela se revoltou contra a igreja, né? Por um período de tempo eu continuei indo, mas eu resisti e parei de ir. Isso me trouxe graves e sérios problemas, né? Como eu não estava ali na fé, eu não conhecia a Deus, de fato e de verdade, eu não conhecia a Deus. Eu saí da igreja. Só que aí, quando eu saí, eu comecei a perseguir a igreja, eu me revoltei. E aí, através de uma amiga, eu conheci o Espiritismo e eu fui lá. E é engraçado que quando eu cheguei lá, as coisas começaram a cair. E ela falou assim, tem uma briga muito grande pela sua alma, Valéria. Eu só te digo uma coisa, para você não frequentar nunca mais aquele lugar que você frequentava. Aí eu falei assim, que lugar? Ela falou assim, aquela igreja, a Igreja Universal, ela é. Lá você não pode frequentar. E ali ela contou minha vida, ela perguntou se eu queria fazer um pacto, né, com o diabo para entregar a minha alma para ele. Que tudo que eu quisesse ele ia me dar, que eu tinha que pagar um valor. E eu fiz esse pacto. E ali eu fiz o pacto com o diabo, entreguei a minha alma para ele. E aí eu iniciei no cigarro, depois foi na maconha, né, a cocaína, o lança-perfume e até injetável também. Eu lembro que eu fui para uma festa na Paulista, né, eu usei muita droga. Balinha com maconha, fiquei com muitas pessoas, muitas. Eu lembro que eu saí até em reportagens de jornais na época, né? Porque eu fiquei praticamente nua, fiquei com homens, com mulheres. E eu tive a overdose, eu fui pisoteada. E eu cheguei em casa e nesse dia eu subi para cima da laje. Foi a minha primeira tentativa de suicídio para mim me jogar. E ali que o meu tio subiu correndo, me segurou, chamaram a ambulância. E aí me levaram para o hospital, né? Eu fui amarrada, cheguei em frente do psiquiátrica, contei para ele a minha história, falei que eu usava drogas. E aí eles me internaram em um hospício. Em vez de me ajudarem mais, eles falavam que eu era louca, que eu tinha problema, que pro resto da minha vida eu ia ser uma dependente química, que para mim não tinha cura, e às noites eu não dormia. Eu lembro que eu passei o Natal e o Ano Novo no hospício, e eu lembro que eu tava lá presa e teve a ceia lá dentro. Eu lembro que eu tava lá deitadinha na cama e eu via os fogos, né? E eu falava pra minha mãe, quando ela ia me visitar, eu falava, mãe, me tira daqui. Por favor, mãe, me tira daqui, mãe. Eu não sou louca que nem essas mulheres. E os médicos falavam pra minha mãe que
Eles não podiam deixar eu sair dali. E a minha mãe, ela assinou um termo de responsabilidade, que se ela me tirasse daquele lugar, a responsabilidade ia ser dela. E eu saí. E aí eu tentei o suicídio de novo. Eu já tinha tentado o suicídio no total 5 vezes. Subi na ponte da João Dias, eu me coloquei do outro lado da ponte. E eu lembro que em cima da ponte da João Dias, eu olhei de longe, eu vi a Catedral da João Dias. E uma voz falava para mim, eu estou ali. E ao mesmo tempo uma voz, se joga. Eu fui no domingo, dia 2 de agosto de 2009. E o pastor falou assim, passa aqui no altar, você que se arrepende de tudo que você fez. Passa aqui no altar, você que quer entregar sua vida para Jesus. E eu passei no altar. Quando eu desci, eu chorei muito. Quando eu desci do altar, parecia que tinha saído 1 tonelada das minhas costas. E aí teve um dia que eu falei, chega, eu não quero mais você na minha vida, diabo. E eu ouvi ele falando comigo, mas você entregou sua alma para mim. Eu falei, mas a alma é minha. Agora eu tomo a minha alma da sua mão e eu entrego para Jesus, porque eu quero Ele. Você não manda mais em mim. Parei de beber, fumar, usar droga, tudo que eu tinha em casa, que envolvia os encostos, eu quebrei os meus CD, as minhas roupas, tudo que me ligava no mundo da prostituição, do funk, tudo eu quebrei. Eu lembro que eu juntei assim um montinho e eu queimei. E todo dia eu ia para a igreja muito feliz. Eu não me achava digna de ter o Espírito Santo, né? Eu não me achava digna. Eu que falei tanto mal da igreja, do bispo, tirei pessoas da igreja. Quem me conhece sabe disso. E eu lembro que todo dia de madrugada eu morava sozinha, eu buscava em casa. E eu lembro que um dia de madrugada, eu buscando, eu colocava as canções e buscava. E quando eu menos imaginei, assim, o Espírito Santo, assim, ele veio sobre mim de uma tal forma. E eu senti aquela paz, aquela alegria, aquele gozo na minha alma. E eu comecei a adorar a Deus. Eu lembro que eu liguei o som bem alto. Era 4 horas da manhã, eu liguei bem alto mesmo, eu falei, eu não tô nem aí, antes era funk aqui a noite toda, eu liguei bem alto, eu com a minha janela aberta e eu adorava a Deus, e eu chorava, e eu vi que tinha um vizinho do lado que ficava, essa menina tá doida, e a minha felicidade, ela era tão grande, depois daquele dia, nunca mais eu fui a mesma, nunca mais eu fui a mesma. Eu tenho prazer, enorme prazer, de falar de Jesus para todo mundo, todos que me conhecem da escola, do meu bairro, do meu trabalho. Eu tô dentro do trem, eu tô dentro do ônibus. Se eu pudesse contar em detalhes, hoje eu tô tendo a oportunidade, eu contaria para todo mundo que eu já passei. E hoje eu tenho o prazer de levar as pessoas para a igreja. Eu não tenho medo de entrar na favela, eu não tenho medo de falar com garotas de programa, de bandido, eu não tenho medo porque eu saí de lá. E foi na Igreja Universal, somente ali, que eu conheci ao Senhor Jesus. Eu te ordeno, espírito depressivo, saia desta vida agora. Sexta-feira, no Templo de Salomão, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Tentei um suicídio na linha do metrô. Como você tem reagido a esse diagnóstico? Quem está com depressão está numa opressão tão grande que não vê cor na vida. Por que os métodos não estão funcionando com você? Uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma.
Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão, sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos, você ficará livre da depressão. O que aconteceu agora, na hora da oração? Eu senti que saiu, eu tô leve. Agora eu tô aliviado, sinto bem agora, eu tô tranquilo. Nesse momento, você quer morrer ou você quer viver? Não, eu quero viver. Agende a sua consulta agora, ligando para 11 3573 3535 e compareça nesta sexta-feira no Templo de Salomão, no maior tratamento para a cura da depressão. Às 15h20, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Daniele, eu tenho 25 anos e tudo começou na minha infância, né? A minha mãe, ela tinha depressão, ela já tinha tentado algumas vezes o suicídio. Eu fui crescendo vendo a situação que minha mãe se encontrava. Cresci uma criança triste e eu tinha vários problemas de saúde também. Até que um dia uma amiga da minha mãe convidou ela para estar indo na igreja. Minha mãe foi e ela começou a fazer as correntes e buscar pela minha cura e pela cura dela. Aí minha mãe foi curada, ela foi liberta dessa depressão, foi liberta dessa angústia, dessa tristeza. E aí a nossa vida começou a mudar. Mas mesmo assim eu fui crescendo e ainda tinha um vazio dentro de mim, porque eu não tinha o Espírito Santo. Eu achava que só pelo fato de estar na igreja que ia resolver os meus problemas, mas não resolvia, pelo contrário. Eu não era feliz, eu não conseguia dormir direito. Tinha vezes que eu acordava, assim, tentava dormir, não conseguia. Aí eu sempre, para dormir, eu tinha que ligar na programação da igreja para ter um pouco de paz e conseguir dormir, porque eu não conseguia, assim. Por muito tempo, mesmo ouvindo falar de Deus, mas eu desprezei Ele, porque eu achava que lá fora ou com as minhas amizades eu poderia preencher aquilo, né? E hoje eu me arrependo de ter desprezado. Eu fiquei em torno de 12 anos dentro da igreja e eu não me entregava 100%, mesmo vindo para a igreja, mas eu não tinha ainda renunciado a minha vida lá fora. Eu ainda não tinha me convertido de fato, de verdade, né? Porque a palavra de Deus fala que se aquele que se converter dos seus maus caminhos, então eu abrirei as janelas dos céus, né? Para aquela pessoa. E isso eu não tinha feito. Eu achava que Deus ia fazer isso por mim, mas eu tinha que fazer. Foi quando eu decidi abrir mão de toda a minha vida lá fora, abrir mão de amizade, abrir mão do pecado, de namoros que não me levavam a nada. E aí eu comecei a me entregar. Só que antes também eu vinha para a igreja, participava e eu sempre colocava tudo em primeiro lugar. Eu colocava minha vida financeira em primeiro lugar, colocava minha vida sentimental em primeiro lugar. Só que aquilo não resolvia o problema, até que um dia eu entendi que se eu buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, as demais coisas seriam acrescentadas na minha vida. E aí eu comecei a me entregar. Eu ia trabalhar, eu buscava todos os dias. Eu lembro que o bispo, ele fazia programação na rádio, ele buscava meio-dia, 6 da manhã e 11 horas da noite. E eu sempre buscava. Na hora eu saía para almoçar mais cedo, eu entrava no banheiro e ficava o meu almoço praticamente todo lá, buscando, me entregando. Também fazia jejum todos os dias, eu orava. Eu entendi que a minha vida só ia mudar por completo quando eu recebesse o Espírito Santo. Eu tinha que mostrar isso com as minhas atitudes lá fora. Eu tinha que ser a mesma pessoa dentro da igreja e fora também, né? E aí eu comecei a me entregar 100%. Eu lembro que eu estava ajoelhada buscando o Espírito Santo 11 horas da noite na programação do bispo e ele falou, né, pra gente se entregar, pra gente se derramar, e aí eu criei naquela palavra. Mas antes disso eu já estava me preparando, porque eu tinha certeza que eu ia receber. Então eu preparei a minha casa, preparei o meu ambiente, me preparei para que o Espírito Santo ele entrasse. Não tivesse nada sujo que impedisse ele de entrar. E aí eu fui buscando
E eu lembro que na oração o bispo ele falou, né? Receba a paz que eu tenho, essa paz que eu tenho eu te dou. Receba o Espírito Santo. E aí nesse momento eu recebi aquela paz que eu busquei tantas vezes, ela veio. Tudo que eu tinha feito, eu tinha sacrificado tudo, mas ainda era pouco. Eu falava assim, meu Deus, eu fiz tudo isso, mas ainda é pouco. É como se o Espírito Santo é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que tudo que a pessoa fizer ainda vai ser pouco comparado a ele. Porque o próprio Deus morando dentro de nós, mesmo a gente sendo falha, mesmo a gente sendo talvez a pior criatura, né? A gente ter sido desprezado pelas pessoas, a gente ter passado por tantas coisas e a gente vê que mesmo o mundo tendo nos rejeitado, Deus ele nos escolheu. Hoje eu não consigo nem me imaginar, né, sem ter ele, porque nos momentos das lutas é ele que está do meu lado. Na verdade, ele não está do meu lado, ele está dentro de mim. Eu lembro que quando eu busquei o Espírito Santo, eu falava, meu Deus, eu não quero mais o Senhor do meu lado, porque do meu lado eu já tenho as pessoas, mas eu quero o Senhor dentro de mim. Eu quero o Senhor morando dentro de mim. E o Espírito Santo, ele representa tudo, porque ele é o motivo da minha existência, ele é o motivo da minha alegria. Eu sei que nos momentos de luta, nos momentos de deserto, no momento de tristeza, ele está sempre ali. Ele me consola, ele é muito mais do que um consolador, né? Ele está dentro de mim a todo instante, ele me mostra o caminho. Claro que ele não me impede de errar, mas ele me mostra o caminho. Isso eu tenho visto na minha vida, porque depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tive lutas, eu tive problemas, coisas que antes eu não conseguia resistir, com o Espírito Santo eu já passei a resistir. E realmente, depois que eu busquei ele, coloquei ele em primeiro lugar, ele acrescentou nas demais áreas da minha vida. Hoje eu trabalho, eu sou casada, eu sou feliz, mas acima de tudo é o Espírito Santo, acima de tudo é a minha salvação. E hoje eu sou muito feliz, graças ao Espírito Santo. E há uma diferença, né, do antes e do depois que a pessoa recebe o Espírito Santo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Ó meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome, o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso de Abraão, de Isaque e de Israel, porque nós temos visto que todo o trabalho que o Senhor nos tem confiado não tem sido em vão. As lutas, as perseguições, as injustiças, as difamações, tudo que o mundo oferece de ruim, de perverso, de nocivo, não chega aos nossos pés, diante da grandeza do Senhor Espírito Santo, na vida dos que ouvem e praticam a tua palavra. Então eu te peço neste momento, por essa criatura que me ouve, e que por acaso seja como a Daniele que disse, ó Senhor, eu não quero que o Senhor esteja do meu lado, eu quero que o Senhor venha viver, habitar dentro de mim, porque ao meu lado tem as pessoas. E é verdade, meu Pai. A gente tem as pessoas ao nosso lado, mas a tua presença dentro de nós é singular. Que isso aconteça na vida dos que creem, que estão nos ouvindo nesse momento e que se entregam, que se doam 100%, porque o segredo de receber o teu Espírito é a entrega. Quando há entrega total da nossa parte, há entrega total da tua parte. E aí, tornamo-nos um em ti, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, aconteça com essa criatura que está me ouvindo nesse momento, e que está chorando, e que está gemendo, e que já não aguenta mais sofrer, que ela venha receber o teu Espírito, o Consolador, o Espírito da alegria, o Espírito da paz, o Espírito da humildade, o Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quem crê, diga graças a Deus.
dia em Berseba saiu, partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, tudo que Deus quer de você é toda a sua vida. Se você tem fé para dar toda a sua vida, entregar toda a sua vida para Ele, Ele tem fé para entregar toda a vida dele para você. É o casamento. É o casamento que faz a gente feliz, mas o casamento com Deus. Amanhã nós estaremos aqui no horário habitual de 9 horas da manhã, horário de Brasília. A Esther e eu estaremos aqui com vocês para continuarmos nessa semeadura, a semente da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho cordeiro pra